Questão 59. Por que Elias, ao aparecer a Jesus no Monte da Transfiguração, não fez como João Batista, e sim como Elias? Nós vimos na questão anterior que Jesus afirma com todas as letras que João Batista, na verdade, era o Elias que havia de vir segundo a profecia que nós encontramos em Malaquias, no capítulo 4. Sabemos que quando Jesus esteve no Monte da Transfiguração, que o João Batista já havia sido morto. Ele teve sua cabeça cortada, porque ele desempenhou o seu ministério e deu testemunho da palavra de Deus. E como a palavra sempre incomoda os ímpios e os pecadores, ele acabou sendo preso e sacrificado dessa forma brutal. E a pergunta que se faz depois, na transfiguração, no Monte da Transfiguração, onde o Senhor encontra com Moisés e Elias, é por que ele não apareceu ali na forma do João Batista, aquela aparição que era bem real, que impressionou os apóstolos, porque aquele não teria aparecido como o João Batista, e sim, ele teria sido visto como Elias. Então, para a gente poder entender essas questões, nós precisamos fazer algumas considerações a respeito do corpo espiritual. Eu peço aos irmãos que me acompanhem em 1 Coríntios, no capítulo 15, o apóstolo Paulo aqui está falando sobre o tema ressurreição. O capítulo 15 inteiro da primeira carta aos Coríntios, ele trata somente da ressurreição, que em linhas bem singelas significa vida depois da morte. Ressurreição é isso, é sair da morte para a vida. Mas o tema se desdobra em muitas particularidades que a gente precisa ver bem para que a gente não assimile a doutrina que é dominante no mundo, no meio dos cristãos e dos judeus, que haverá uma ressurreição do corpo carnal no dia do juízo. Isso é um equívoco doutrinário que os teólogos acabaram aceitando porque eles não tinham conhecimento mais profundo das coisas e que infelizmente continua na igreja até os nossos dias. A doutrina chamada ressurreição da carne, ela não encontra um apoio no conjunto dos ensinamentos das Escrituras, embora uma passagem ou outra possa dar a entender nesse sentido. Mas o conjunto dos ensinamentos, de uma forma geral, aponta que a alma continua existindo depois da morte física. Ela passa por um momento de perda de consciência, onde ela como que adormecesse e ela desperta do outro lado, numa situação boa, agradável, se ela andou nos caminhos do Senhor, ou numa situação de sofrimento, se ela viveu uma vida de impiedade. Então, em linhas gerais, funciona assim o mecanismo da vida. Alguns tipos de igrejas defendem uma teologia em que a alma poderia ficar num estado de suspensão, de inexistência, como se estivesse dormindo, aguardando o dia do juízo. E essa doutrina também não encontra apoio nos escritos do Novo Testamento e nem do Antigo. O apóstolo Paulo, que desenvolveu bem o pensamento em relação à ideia da ressurreição, ele dá aqui alguns sinais, né, de que a alma ela possui mesmo um corpo de natureza etérea, como se a alma fosse revestida de uma matéria muito especial, né, onde a alma exprime a sua individualidade. Então não existe somente o corpo e a alma, o corpo físico e a alma, mas a alma ela traz um intermediário entre o ser propriamente dito, que é a individualidade, e o corpo físico que lhe serve de instrumento para que a alma possa viver aqui na Terra, as suas experiências. O apóstolo Paulo, embora ele não tenha desdobrado esse assunto, ele deixou bem claro que existe esse corpo chamado espiritual, e que ele se forma na medida que a alma vai despertando, vai se tornando mais complexa no sentido da sua experiência, esse corpo também vai se tornando mais complexo, porque o corpo é um reflexo da própria alma. Não é que ele tenha um significado assim, ele seja alguma coisa. Por que eu estou falando isso? Algumas doutrinas
defendem a ideia de que o corpo espiritual seria a sede das lembranças, como se a experiência ficasse gravada nesse corpo espiritual. Então, esse tipo de conceito é bastante equivocado. É claro que as lembranças da alma e a sua experiência só podem ficar gravadas na própria alma, não no seu corpo, nem no corpo físico e nem no corpo espiritual. Se a gente levar em conta a ideia de que o corpo espiritual e físico, eles fazem parte de um mesmo conjunto de manifestação da alma, então nós temos no corpo as marcas da história do espírito, da história da alma ao longo das suas muitas vidas, que pode ser mais aperfeiçoado, pode ser um pouco mais embrutecido, de acordo com o ponto em que a alma atingiu no seu desenvolvimento. Mas não se segue que a memória, as lembranças fiquem registradas no corpo. Essas lembranças elas podem se exprimir através de formas mais perfeitas, etc. Porque é um instrumento pelo qual a alma manifesta-se na criação de Deus, na obra de Deus. Então, o apóstolo Paulo, eu vou só citar aqui alguns versículos para a gente poder responder a questão 59. O versículo 14, por exemplo, do capítulo 15 de 1 Coríntios, o apóstolo diz assim: se Cristo não ressuscitou, logo é vã a nossa pregação. E é vã também a nossa fé. Por quê? Naquele tempo havia algumas pessoas que diziam que não havia ressurreição. E essas pessoas estão enfiadas dentro das igrejas hoje. Elas falam que tem ressurreição só no último dia. Não tem ressurreição depois da morte. O crente fica dormindo. Então, essas doutrinas precisam ser combatidas por nós, porque isso é uma coisa falsa. As Escrituras, elas tratam da existência da alma do outro lado em muitas passagens. É muito claro isso. A questão do mendigo, do Lázaro, do rico. Os dois, depois de terem perdido a sua vida, o mendigo é visto nas regiões eternas, no seio de Abraão, como as Escrituras dizem, na sua simbologia. E o rico, que não deu importância, só pensava em si mesmo, ele é visto nas regiões de sofrimento, sofrendo. Então, a alma não fica dormindo para depois ser julgado, para depois ir para o céu, para depois ir para as regiões infernais. Essa doutrina não tem mesmo apoio nas Escrituras Sagradas, nós precisamos combatê-la. Naquele tempo, já havia esse mesmo pensamento. Eu não sei se vocês se recordam, naquela passagem em que Marta vai conversar com o Senhor sobre a morte de Lázaro, né? Jesus disse, seu irmão há de ressuscitar. Ela diz, eu sei que ele vai ressuscitar no último dia. Mostrando que ela era uma pessoa que acreditava nessa ressurreição, do último dia, não na ressurreição depois da morte, do corpo físico. Aí Jesus pega e responde para ela, eu sou a ressurreição. Eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim não morrerá. E aquele que estiver morto, ele viverá. Então, mostrando que a ressurreição ela é imediata. Ela não é algo que vai acontecer depois no juízo. Embora existam nas profecias algumas passagens que tratam de um outro tipo de ressurreição, que é a ressurreição coletiva. Primeira e segunda ressurreição, como narra o Apocalipse. Então, essas passagens falam de um outro tipo de ressurreição. É a ressurreição do mundo, da humanidade, e não das individualidades. Tá bem? Então, o apóstolo Paulo, ele diz aqui nesse versículo 14, se Cristo não ressuscitou, então a nossa pregação é vã, e também é vã a nossa fé, não tem valor nenhum. Versículo 16, se os mortos não ressuscitam, também Cristo não ressuscitou. É simples assim. 17, esse Cristo não ressuscitou, é vã a nossa fé, e ainda permaneceis nos vossos pecados. E também aqueles que dormiram, naquela época não se falava em alguém que tinha já fé em Deus e no Senhor, que a pessoa morria. Só morria aqueles que eram mortos, aqueles que não tinham fé. Então, adormecer era a palavra mais adequada, porque é isso que acontece mesmo com a alma. Ela perde a consciência e acorda do outro lado. Ela passa como se fosse por um rápido sono e desperta na eternidade, na situação que ela merecer em função da sua vida. Porque Deus estabelece esses critérios. Se ela tiver feito bem, se ela tiver feito mal. Aí o merecimento é segundo mesmo as obras. Cada um receberá
segundo aquilo que fez, o bem ou o mal. Então a ressurreição ela é imediata. Logo após a morte do corpo físico, há um adormecimento da consciência e logo a alma desperta do outro lado para encontrar com a sua realidade. E também aqueles que já partiram em Cristo estão perdidos. A base, pois, da ressurreição é a vida depois desse lugar, chamada vida depois da morte. Se esperamos em Cristo somente nesta vida, versículo 19, somos os mais miseráveis dos homens. Por isso a vida eterna é para nós uma realidade. Se nós achamos que Deus vem só nos ajudar frente aos eventos dessa vida terrena, material, dotada de transitoriedade, então nós somos homens miseráveis, pobres, carentes de uma riqueza que é a riqueza do Espírito, a riqueza do conhecimento, da sabedoria, das coisas que Deus revela ao seu povo. O apóstolo segue aqui no desenvolvendo seu pensamento, o capítulo é bastante extenso, não vamos interpretar versículo a versículo, somente alguns para nos ajudar. O 35 ele diz assim, mas alguém dirá como ressuscitarão os mortos e com que corpo virão? Então, se há uma ressurreição depois da vida carnal, e havia uma ideia de que o mundo iria acabar ainda naquele tempo, ele pergunta com que corpo que eles virão, com corpo, que tipo de corpo? Os corpos sairão do túmulo. Aí ele começa a desenvolver aqui um pensamento mostrando que existe uma ordem no desenvolvimento do corpo físico que leva ao desenvolvimento do corpo espiritual e da iluminação da alma. Com que corpo virão? Insensato. Ele diz, versículo 36, o que tu semeias não é vivificado se primeiro não morrer. Quando semeias, não semeias o corpo que há de nascer, mas o simples grão, como de trigo ou de outra qualquer semente. Mas Deus dá-lhe o corpo como quer, e a cada semente o seu próprio corpo. Nem toda a carne é a mesma carne, mas uma é a carne dos homens, e outra a carne dos animais, e outra dos peixes, e outra a das aves. Então, me parece muito claro aqui, nos ensinamentos de Paulo, nos demais versículos, que há aquilo que nós chamamos lei da progressividade. O que é a lei da progressividade? É a lei que impulsiona todas as coisas para o progresso. E que tudo começa num estado de simplicidade, como era o ponto inicial da criação, e se desdobrou depois num grande espetáculo da vida que se movimenta num constante processo de aperfeiçoamento para conduzir as almas ao estado de perfeição que Deus deseja, que nós não sabemos qual é. Supomos que deve ser algo maravilhoso, porque hoje a gente já começa a experimentar um pouco essa presença maravilhosa de Deus e sabemos que a sua presença nos alegra e dá sentido à nossa vida. Então, essa progressividade, ela aparece presente aqui no pensamento de Paulo, quando diz que o simples grão é semeado, depois que ele morre, ele faz brotar a árvore e os frutos. A planta se desenvolve e os frutos são colhidos depois, assim como se fosse aquilo que Deus deseja também para todos nós, inclusive para a nossa alma. Quando ele fala que nem toda a carne é a mesma carne, ele está falando da mesma coisa. Cada ser vivo desenvolve dentro de um determinado ramo. Não é que um ser vivo se transforma em outro. Cada espécie é criada por Deus dentro do contexto geral da criação para que cada uma cumpra o seu papel. Os animais e todas as demais coisas, as plantas, e tudo segue um processo de transformação. Lei do progresso, que permeia tudo, matéria, coisas vivas, tudo vai sendo levado por essa onda de progressividade. Versículo 40, há corpos celestes e corpos terrestres. Ele já vai mudando um pouquinho aqui o pensamento, mas um é a glória do celeste e a outra dos terrestres. Um é a glória do sol, da lua, outra a glória das estrelas, porque uma estrela difere em glória de uma outra estrela. Então, o que ele está mostrando aqui ainda? O papel de cada coisa. Está dizendo, cada coisa tem seu papel aí nos céus criado por Deus. Assim também a ressurreição, dentre os mortos. Agora que ele vai explicar a história da ressurreição. Semeia-se corpo em corrupção, ressuscitará em incorrupção.
Quer dizer, semeia-se algo que está num estado bruto, que vai se colher algo no estado perfeito. Esse é o pensamento. Semeia-se ignomínia, que é desonra, ressuscitará em glória. Semeia-se fraqueza, ressuscitará com vigor. Então, o que nós vemos aqui? A forma como o universo funciona. A dualidade das coisas. É preciso ter fraqueza para que possa ter fortaleza. É preciso ter brutalidade para que possa ter coisa aperfeiçoada. As coisas não são feitas perfeitas, elas são feitas de uma forma bruta para que atinjam um estado de perfeição. E qual que é o estado de perfeição? É o estado de equilíbrio entre os dois contrários. Entre trevas e luz, entre o bem e o mal. Esse estado é o estado de perfeição. Pelo menos o equilíbrio para que a alma possa se dirigir a estados mais superiores de vivência. Seja nas regiões materiais, que é onde a alma vive a sua experiência, ou quando ela está na eternidade. Então, o apóstolo Paulo ele deixa muito claro aqui essa dualidade das coisas. Começa assim, termina assim. E ele vai desenvolvendo o pensamento. Semeia-se corpo natural, que é a carne, ressuscitará corpo espiritual. Se há corpo natural, há também corpo espiritual. Então, não há dúvida nenhuma que a alma, ou seja, o ser, o que é o ser? É aquele que pensa, é aquele que aprende, é aquele que vive a experiência, que é a alma propriamente dita. O indivíduo propriamente dito. É revestido de um corpo de natureza etérea, que é feito de uma matéria que existe na eternidade. Um tipo de matéria, que é a base da matéria que nós conhecemos. A base dessa matéria é um elemento de natureza etérea, que os esoteristas chamam de fluido universal, tem vários tipos de concepção. Os cientistas também já procuraram esse elemento e não encontraram, porque eles só podem ser encontrados através de cálculos, ele não pode ser encontrado por instrumentos. É uma coisa muito delicada, que é a intimidade da matéria, onde existe a região da eternidade, que condensado forma a criação que nós vemos aqui fora, onde nós existimos como almas, de posse de um corpo físico. Então, essa progressividade está muito bem colocada na doutrina de Paulo, e essa semeadura que se faz de coisas simples e que se tornam perfeitas. Veja que ele desenvolve aí, o primeiro homem, Adão, foi feito alma vivente. O último Adão, espírito vivificante. Falando do primeiro Adão, que era o Adão pecador, e Cristo, que é o Adão que obedeceu o Senhor. Então, é preciso que haja aquele primeiro para que o outro também possa se manifestar. Então, tudo tem essa dualidade. Precisamos saber que o universo funciona dessa maneira. Também nisso eu tenho falado, que eu penso que a questão do homem e da mulher, em relação ao casamento, e a própria personalidade do homem e da mulher, precisa de ser contraditório. Então, a mulher, ela precisa ser diferente do homem, a sua natureza, para que os dois possam se completar, senão não tem jeito. Se ela for igual ao homem, não precisa de mulher, não é? Então a mulher é o lado contrário do homem. Então qual que é a união perfeita? Quando o homem e mulher conseguem se harmonizar, encontrar o seu equilíbrio. O homem cumprindo o seu papel e a mulher o papel dela. Então eles formam uma só carne e um só espírito. E aí nós temos uma harmonia perfeita entre esse homem e essa mulher. Isso não pode acontecer pelo casamento de dois homens ou por duas mulheres. E se isso não acontece em termos espirituais, a união é simplesmente carnal. E os interesses também. Então, o verdadeiro casamento é uma união de almas, não é uma união de corpos. Esse é no ponto de vista das Escrituras Sagradas. Muito bem, agora vamos à questão, então, a 59. Aqueles dois homens que estavam ali, eles são chamados de homens, no texto bíblico, estavam ali diante de Jesus e dos apóstolos, né? O Senhor estava na companhia de alguns dos seus discípulos, o Pedro, o Tiago, o João, quando houve essa aparição e todos puderam ver esses dois homens que estavam ali. Eles estavam, de alguma forma, de posse de um corpo. Uma vez que eles já tinham morrido em épocas passadas, exceto
o Elias, que o pessoal costuma dizer que ele não morreu, subiu no céu, carruagem de fogo, etc. Toda uma passagem bastante simbólica lá atrás, no passado, e que alguns gostam de dizer que ele não teria morrido, por isso que ele apareceu para o Senhor. Mas o Moisés morreu bem morrido, né? Segundo as próprias Escrituras. Então, eles apareceram ali, na verdade, ao Senhor de posse de um corpo. E que corpo? Se o corpo estava na sepultura. Não pode ser o corpo carnal. Então, como que eles se expressavam a sua existência? Através do corpo espiritual, o qual é referenciado pelo apóstolo Paulo. Então, para nós não há dúvida nenhuma. Vamos imaginar que amanhã eu venha a morrer. Então, se eu for dado a Deus, eu aparecer a um de vocês, eu posso aparecer na forma como eu estou aqui. Né? Vocês vão me ver assim. De que jeito? Meu corpo vai estar lá na sepultura se desfazendo. Então, como é que eu posso aparecer? Porque eu tenho esse corpo chamado corpo espiritual, que serve de transição, né? Vamos dizer, de elo entre a abstração da alma e a corporeidade da vida terrena. Então, é como se fosse um elo, uma ligação entre a alma e o corpo físico. Então, quando o corpo morre, a alma continua se exprimindo no seu corpo espiritual. É assim que existem as individualidades dentro das regiões eternas, que são os céus, onde as almas têm uma certa atividade em função da missão que Deus deu a cada uma delas. Então, essa narrativa, essa passagem em que fala que esses dois profetas apareceram a Jesus, é para nós um testemunho muito forte de que a vida continua do outro lado. E que as doutrinas que ensinam o contrário são doutrinas criadas por homens ou por espíritos enganadores, que não querem que o homem saiba da verdade. Na verdade, os espíritos malignos querem que o homem acredite que não existe vida do outro lado. É isso que os espíritos maus querem, porque senão, se o homem acreditar dessa forma, com certeza tudo mudará. E o domínio do mal vai acabar na terra, por causa do entendimento de quem nós somos. Nós somos deuses, no dizer das Escrituras. Somos deuses, nós não somos homens. Nós não somos da carne, nós não nascemos da carne, nós nascemos de Deus. A carne simplesmente é o vestido da alma, é a roupa da alma. Essa roupa é que morre. A alma continua existindo do outro lado. Tá? Nesse sentido, quem crê no Senhor não morre jamais. Então, nas manifestações dessa natureza, dessa que aconteceu lá com Jesus, a alma pode aparecer na forma que lhe convier, ainda mais quando ela já tenha vivido sob a figura desejada. Então, Elias poderia tanto aparecer como João Batista, como com as feições de Elias. Porque esse corpo espiritual, ele é feito de uma matéria que se modifica sob a ação do pensamento da própria alma. A aparição do Espírito em forma de pomba é um exemplo disso lá no batismo de Jesus. Na narrativa no Evangelho segundo João, fala que o Espírito aparece numa forma de pomba. É claro que o Espírito não é uma pomba, mas o Espírito pode criar na eternidade essa forma para que o homem possa perceber a presença do Espírito ali. Então, para as almas que são esclarecidas, elas podem manifestar com a personalidade que elas quiserem, ao longo de todas as muitas vidas que a alma já viveu. Nós sabemos que as almas elas vivem constantemente, uma vida após outra, trabalhando na construção do reino de Deus, que é aqui na terra mesmo, não é no céu. Não é? Isso aí choca um pouco o pessoal, mas presta atenção no Pai Nosso. Venha a nós o teu reino, não é que nós vamos para o reino celestial, não. É para o reino descer a nós. Aqui é o lugar do reino de Deus, não é do outro lado. Tá bem? É aqui que a gente vive, e não do lado de lá. Depois nós vamos estudar um pouquinho mais adiante a questão do corpo espiritual, as suas muitas divisões. Ele existe em várias camadas, sendo o espírito a primeira camada, que é o ser existencial, e o corpo a sétima camada. Então, esse conjunto existencial, ele só está completo quando a alma está encarnada, quando ela está vivendo no corpo carnal. Aí está completo. Se você não tiver o corpo, falta um dos instrumentos da alma para a sua manifestação. Tá bem? Vamos voltar a estudar essa questão do corpo espiritual um pouco mais à frente. O corpo espiritual de que fala Paulo, em 1 Coríntios, que nós vimos lá,
pode assumir a forma da personagem que desejar a alma. A natureza etérea do corpo espiritual permite que seja moldada pela ação da vontade da alma que o reveste. Jesus, após sua morte, na cruz, apareceu aos discípulos em mais de uma ocasião e eles não reconheceram Jesus, pois ele não surgiu com a mesma aparência que tinha quando ele estava vivo. Tá bem? São várias passagens, em vários livros. Não é um só evangelho, tal. Em vários lugares há narrativas que Jesus, depois da sua ressurreição, ele apareceu às pessoas, as pessoas não conheciam ele, porque ele não tinha a mesma forma, o mesmo rosto. O rosto dele estava diferente. Pelas razões que nós não sabemos. Mas ele apareceu com uma outra forma, em várias narrativas. Então, o corpo espiritual certamente pode assumir uma outra forma, se a alma tiver o desenvolvimento, o poder de modificar o corpo de acordo com o seu desenvolvimento. As almas ignorantes, atrasadas, viciosas, que existem na eternidade, elas vivem num corpo, inclusive, escuro, disforme, que não tem sequer formas, em algumas regiões da vida eterna, nas regiões de sofrimento. Então, ali, essas almas não têm, às vezes, nenhuma forma de expressão, devido à sua inferioridade. Outras têm uma forma, mas vivem vagando como se estivessem perdidas nas regiões chamadas morte, ou vale das sombras. Elas vagam perdidos, assim, como se fossem andarilhos, porque eles também nada fizeram para ter a vida eterna. Ficam por ali um tempo, não ficará lá para sempre. Mas é um tempo considerável. Com a última forma que eles tiveram quando eles viveram na Terra. Funciona assim. Vou seguir aqui com o raciocínio. Acerca de Elias, é preciso considerar que os discípulos que estavam com Jesus não conheciam a figura antiga do profeta. É claro que o Pedro, Tiago e João não tinham conhecimento de como era a forma do Elias. Nos escritos de Mateus, Marcos e Lucas, as narrativas não deixam dúvida de que Elias e Moisés conversaram com Jesus. A visão era tão real que o Cristo os proíbe de dizer a outros o que tinham visto. Eles quiseram até fazer umas tendas ali para poder abrigar aqueles homens que estavam ali. Provavelmente o próprio Jesus esclareceu os discípulos acerca da identificação dos dois profetas que o visitaram no monte. Mas não se sabe com certeza se a figura visível diante do Filho de Deus era de Elias ou de João Batista. Ninguém sabia como eles eram, né? Os discípulos conheciam João Batista, mas a narrativa não fala, não confirma se era um ou se era outro. O que a palavra diz é que era o profeta Elias, mas ele pode ter aparecido como João Batista. Porque quem disse aos discípulos de quem se tratava era o próprio Jesus. E isso faz parte das narrativas do Evangelho. Então, o narrador, às vezes, ele coloca a história do que disseram. Não se sabe se isso foi dito dessa forma. Pode ser até que quem estava ali diante de Jesus, a forma que estava ali era do João Batista. E Jesus disse, ele é o Elias que há de vir. Nós vimos na questão anterior, o que comprova que a alma nasce sucessivas vezes para cumprir a vontade de Deus. O que Jesus afirmou após a pergunta dos discípulos sobre a vinda prévia de Elias é que o profeta já tinha vindo e que os judeus não o reconheceram. Deduz, portanto, que o profeta Elias e João Batista eram a mesma alma. Isso fica claro nas palavras de Jesus, nos vários evangelhos que narram esta passagem. Não há dúvida nenhuma a esse respeito. Fica bem claro que a alma pode nascer sucessivas vezes. Ela nasce sucessivas vezes, seguindo o movimento geral de progresso do universo. Bem, os irmãos entenderam até aí? Nas nossas referências aí, eu coloquei algumas passagens para mostrar como Jesus, a aparição dele depois da sua morte física era um tanto estranha. Evangelho segundo João, capítulo 20, versículo 14, diz assim, tendo dito isto, voltou-se para trás e viu Jesus em pé, mas não sabia que era Jesus. Essa é uma das passagens.
Sendo já de manhã, Jesus se apresentou na praia, mas os discípulos não conheceram que era Jesus. João 21, versículo 4. Também Lucas 24, 15, 16, virando a página da apostila aí, nós vemos o mesmo tipo de concepção, aqui confirmando que era Moisés e Elias, duas almas que já haviam corporalmente morrido no tempo passado, estavam ali diante de Jesus bem vivas, como vivos estão todos que estão na eternidade e creem no Senhor. Se nós cremos em Deus, nós não morremos. Nós passamos dessa vida para as regiões da eternidade. Lucas 9,30, que fala, eis que estavam falando com ele, com Jesus, dois homens que eram Moisés e Elias. Aí Jesus confirma, lá em Mateus capítulo 17, versículos de 12 e 13. Digo-vos que Elias já veio. Ele não disse que era um parecido com Elias. Elias já veio. É claro que o João Batista não podia saber que ele era o Elias. A alma esquece da vida que ela teve em outros tempos. Ela vem cumprir uma missão agora como João Batista. A alma não é a alma do João Batista, deve ter vivido em outros personagens no passado como profeta. Isso pode ter acontecido. Então a alma, ela não tem uma personalidade. Ela tem um nome que Deus revelará a ela um dia. Mas ela desempenha papéis ao longo das vidas que ela recebe de Deus. Papéis, como fulano, como Beltrano, como Cicrano. Mas a alma é sempre a mesma. Perguntaram ao João Batista se ele era Elias. Ele disse, não sou. Ele não sabia que ele era o Elias. Mas Jesus confirma nessa passagem. Digo-vos que Elias já veio e não o conheceram. Mas fizeram tudo o que quiseram. Assim farão eles também padecer o Filho do Homem. Então entenderam os discípulos que Elias falara de João Batista. Como é que vai negar que a alma não nasce de novo? Não é? Só se a gente não quiser aceitar. Aí cada um é livre, né? Quem quiser continuar crendo nessa teologia medieval que nós temos na igreja, tudo bem, é livre. Mas não vão compreender as coisas num ponto de vista mais elevado. Vai ficar aí se arrastando pela terra, entendendo a vida como essa experiência sem sentido, onde alguém nasce em certo tempo, vive de uma forma mais ou menos feliz, outros têm sofrimento, outros morrem em tenra idade, outros têm tragédias na vida, outros vivem como reis. Uma vida sem sentido, uma vida injusta, para terminar no túmulo e a pessoa nem saber para onde vai. O que é verdade. Eles não sabem para onde vão. A realidade é essa. Então Deus está nos ajudando a entender melhor as coisas eternas. Por que nós não vamos mudar nossa maneira de pensar? Para continuar agradando a igreja? Para continuar dizendo que a igreja estava sempre certa? Não. Ela errou muito. Muito errou. Já reconheceu seus erros. Né? Ela mandou para a fogueira muitos homens que fizeram descobertas científicas. Não achar que a igreja é uma instituição assim, que nós podemos crer como alguém que sabe da verdade é testemunhar contra a história. Não podemos achar que uma instituição humana, de homens, tem a supremacia da verdade. É evidente que Deus fala através dos seus profetas, dos homens que ele envia para poder anunciar boas novas, de várias maneiras. Não achar que a verdade está só dentro da igreja, aí achar que é muito especial, não é? E colocar Deus como alguém que é só um grupo de pessoas para morar com ele no céu, na tal cidade celestial que eles inventaram também. Que viver com Deus é a ponto alto da criação. Então tá, você acha que é viver com Deus no céu? O ponto alto da criação é viver com Deus aqui, no lugar onde nós existimos. Tá bem? Então não há dúvida, o Elias já veio e eles não conheceram o Elias. Por quê? Porque ele era João Batista, a mesma alma. Certo? Pode ser que aqui na frente ele vai nascer como Manuel, como Pedro, como, enfim, outro homem, para desempenhar uma missão, mas a alma, o ator é o mesmo.
Os personagens são vividos pelo ator, mas ele é a mesma alma, com as suas qualidades, os seus defeitos, com aquilo que Deus fez, o jeito que ele fez para que esta alma possa desempenhar os muitos papéis a que ela está designada para desempenhar. É assim que nós precisamos entender a criação. E aí tudo parece lógico e claro. Do jeito da igreja, nós caímos num mundo de absurdos, de irracionalidades, que gerou esse grande abismo entre ciência e religião. Tá bem? Nós não podemos estar do lado desse pessoal. Não podemos defender essas ideias. E sim, anunciarmos boas novas. Deus nos abençoe e nos guarde, no seu amor, nas suas muitas misericórdias. Amém.